Vamos entender e desmistificar a renda variável, entendendo justamente como funciona a dinâmica, o porquê da volatilidade e ciente disso, com uma estratégia de investimento, você vai conseguir ter maior consciência, a partir daí melhores resultados, então concluir que não existe nenhum bicho de sete cabeças. Para entender melhor o que é a renda variável, nós iremos comparar com a renda fixa, entendendo que na renda fixa, em algumas classes de ativo, como pré-fixados, nós sabemos ao final do período exatamente qual vai ser a rentabilidade e aí já temos um alinhamento de expectativas, uma previsão. Na renda variável, a gente não tem com exatidão qual vai ser a nossa rentabilidade ao final, se positiva ou se negativa. E você pode pensar, nossa, mas é muito arriscado, né? E onde mora o risco da renda variável? E não saber o que você está fazendo. E justamente isso é um problema. Mas tendo consciência do seu investimento, por exemplo, em uma ação que é uma das classes de ativos da renda variável, você identificando como essa empresa gere os negócios, aí você vai olhar para os indicadores, você vai entender o setor, entender a economia e com base em todo esse contexto tomar a sua decisão. Eu te garanto que fazendo toda essa percepção, você vai sim fazer boas escolhas e ter bons resultados com um risco mitigado. E vamos então desmistificar esse termo, ação. Muitas vezes a gente distancia o que é propriamente as ações, até pelo termo. Então, em alguns momentos eu gosto de utilizar negócios, empresas, empreendimentos, porque assim são, nada mais são do que empresas as ações. E aí a gente começa a tangibilizar isso, olhar para o negócio que é listado em bolsa, como qualquer outro empreendimento, como vamos citar aqui o exemplo da Mercearia Bom Preço, do Seu Antônio, e a Petrobras, em comparação, uma é listada em bolsa e outra não. A que não é listada em bolsa, você está no dia a dia ali e consome os produtos daquela empresa, só que, além disso, um consumidor percebeu que o gestor desenvolve um bom trabalho e você falou, poxa, acredito nesse negócio, tenho dinheiro para investir e vou aplicar na mão do Seu Antônio, para ele trabalhar esse dinheiro por mim. Então, assim, você faz, o Seu Antônio atende às suas expectativas, abrindo novas lojas e expandindo o negócio. 6 meses depois, ele chega em você e fala, pô, muito obrigado por ter acreditado no meu trabalho e está aqui a sua participação nos lucros, proporcional ao seu investimento. E é justamente assim que acontece nas ações. Aí trazendo agora para a bolsa e olhando para as empresas listadas, como eu mencionei Petrobras, ali você também aplica o valor com uma liquidez muito maior, inclusive, do que mesmo investindo para o Seu Antônio, porque ele provavelmente imobilizou aquele valor para expandir o negócio. Então, os dividendos que a gente chama nas ações são essa parcela de lucro. O crescimento de capital, a gente chama de ganho de capital nas ações, é justamente a evolução da empresa que aconteceu na mercearia do Seu Antônio. Como ele cresceu o negócio, o capital social e tudo mais, ele cresceu de valor. Então, se ele fosse vender antes e depois, ele teria uma apreciação, e essa é a apreciação das ações. Outra percepção muito interessante, também comparando renda fixa com renda variável, é que, novamente, vamos colocar aqui renda fixa sendo profissionais CLT, de carteira assinada, concursados, pessoas que têm ali ao final do mês exatamente quanto vai receber. E novamente nas ações, empresas.
Quando você trabalha com a carteira assinada, você sabe exatamente ao final do mês qual vai ser o valor que você vai receber. Então vamos denominar isso como renda fixa, beleza? Nas ações, são empresas, você não sabe exatamente ao final do mês se vai ser positivo ou negativo numa empresa. Por exemplo, a minha experiência e formação profissional foi fundamentada em um supermercado. E lá a gente sabe que nos meses de dezembro, normalmente tende a ser melhor o desempenho da empresa por causa das festas de final de ano, 13º e tudo mais. Em fevereiro, nós também sabemos que é um mês ruim para o negócio, porque todo mundo gastou o que tinha para gastar e ali está agora pisando o pé no freio. E muitas vezes neste mês de fevereiro, mal paga as contas, a conta não fecha e aí a gente poderia se desesperar nesse mês porque o balanço foi negativo. Se não conhecêssemos a dinâmica do negócio, seria natural, né, do ser humano, mas sabendo que de um mês para o outro, tendo performances diferentes, um mais positivo do que o outro, e que no balanço final do ano, olhando para uma janela maior, sabemos que o resultado final é positivo. Então, por isso, normalmente, a renda variável tende a ter maiores ganhos e essa dinâmica é justamente o que gera a volatilidade. Se nós olharmos para uma janela de tempo, de curto espaço de tempo, percebemos que a volatilidade é mais intensa. Mas quando olhamos para uma janela de tempo maior, percebemos que essa volatilidade ela é mitigada, ela é diminuída. Então, por isso a gente frisa tanto a importância do mindset, do pensamento de longo prazo, de ser um investidor que fez aquela escolha porque acreditou no negócio e assim espera ter resultados com o tempo. A gente tem também outras classes de ativos dentro da renda variável, como os fundos de investimento imobiliário, que possuem uma volatilidade em média 3 vezes menor do que as ações. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe esse vídeo se ele fez sentido para você. Um grande abraço e até mais.